Shabbat Shalom, Elberson. Tudo bem? Shabbat Shalom, tudo Baruch bem, Hashem. graças ao Eterno. Amém. Bom, pessoal, Shabbat Shalom, independente do dia que você vai estar assistindo essa gravação, eu quero te desejar um excelente dia, tá? Plenitude em todos os sentidos para a sua vida. Esta semana, né, nesta paraxá, a gente está findando o livro de Shemot, e aí quando a gente finda o livro, a gente sempre recita uma frase. Porém, hoje a gente, além de recitar a frase, claro, eu vou fazer diferente. Eu vou ler a aliá, a primeira aliá, e aí, quando eu terminar de ler, a gente recita a frase que para o Elberson está aqui no chat, tá bom? Bom, meu nome é Radassa, eu sou Morá é professora, eu sou professora aqui na AI, que é a Aliança Israelita Natzratim, tá ok? Também, junto com o nosso Rav Davi Shentov, presidimos a AI, ele é o nosso, vamos colocar como diretor, né, religioso, e eu cuido mais das questões administrativas e tenho essa maravilhosa incumbência de transmitir, né, esse shiur no Erev Shabbat, né, que é a tardezinha de Shabbat, como diz a palavra, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, para nós, israelitas, né, o dia começa ao anoitecer, tá ok? Então, Erev Shabbat é isso, é a tardezinha do Shabbat, tá ok? Então, vamos lá. Nós estamos, essa semana, né, estudamos no sentido de decorrer da semana, e hoje nós vamos estar tendo esse shiur que tem a Paraxá, né? A Paraxá Hashavua, que é a Paraxá da semana, a porção da semana, é Pekudê ou Pekudei, que significa contabilidade. Ou seja, nessa Paraxá, Moshe está literalmente fazendo uma prestação de contas de tudo aquilo que ele solicitou, do que ele recebeu e do que o Eterno pediu, né, que ele fizesse. Se falando num termo muito popular, Moisés está fazendo aqui o seu portal da transparência, não tem? O portal da transparência das prefeituras, né? Então, Moisés está inaugurando aqui nessa paraxá o portal da transparência. Então, é isso que ele está fazendo. Então, diz assim: estas são as contas, tá? Por isso Pecudei. Estas são as contas do Miscan, tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moshe para o serviço dos Leviim, que são levitas, por intermédio de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote, e Betsalel, filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Yehudá. Fez tudo o que o Eterno ordenou a Moshe, e com ele estava Aholiabe, filho de Assamaf, da tribo de Dan, mestre e artista e bordador em tecido de lã celeste, em púrpura, em carmesim e em linho. Todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra da santidade, sendo o ouro da oferta. Era 29 talentos e 730 ciclos em ciclo de santidade, e a prata dos arrolados da congregação, 100 talentos e 1.775 ciclos, em ciclos da santidade. Um beca por cabeça, isto é, metade do ciclo em ciclo da santidade, de todos aqueles que eram arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade e as bases da divisória, 100 bases para 100 talentos, um talento para cada base, e dos 1.770 ciclos fez capitéis para as colunas e cobriu suas cabeceiras e as cercou. E o cobre da oferta era 70 talentos e 2.400 ciclos, e fez com ele as bases da entrada da tenda da reunião e o altar de cobre e a sua grelha de cobre e todos os utensílios do altar e as bases do pátio
e as bases do pátio ao redor, as bases da entrada do pátio, todas as estacas do Miscã e todas as estacas do pátio ao redor. E o tecido de lã azul celeste, da púrpura e do carmesim, fizeram as vestes de serviço para misturar na santidade e fizeram as vestes da santidade de Aharon, como ordenou o Eterno a Moshe. Amém? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Liga seu microfone, por gentileza, Elberson, e nós vamos recitar 3 vezes, tá? Nós vamos recitar 3 vezes. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. E na 4ª vez, a gente vai falar em português, que é força, força, que sejamos fortalecidos, ok? Então, vamos lá. Tá aí no chat para ficar fácil. Eu vou até abrir aqui para o pessoal de casa, de repente, conseguir ler. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Agora vamos lá de novo. Hazak, Venit, Hazek. Mais uma vez. Hazak, Venit, Hazek. Em português, força, que sejamos fortalecidos. Baruch Hashem. Elberson, pode orar para a gente iniciar o shiur. Vamos lá. Deus amado, Pai querido, neste momento, Pai, nós estamos aqui para aprender mais um pouco da sua palavra, então que o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos orientar. A Valdilene hoje que estará trazendo a palavra ao shiur de hoje, que o Senhor possa capacitá-la, que o Senhor possa, ó Pai, ela possa ser instrumento hoje, esta noite, para que a sua palavra possa ser transmitida com muita clareza e que o Senhor possa usá-la esta noite. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, essa paraxá, como eu falei, hoje, deixa eu pegar aqui, hoje, tá? No calendário, hoje é dia 15 de março de 2024, no calendário gregoriano, e 6 de Adar Beit, tá? Ou Adar 2, de 5.784 no calendário bíblico, ok? Então, nessa paraxá, a gente tem a contabilidade, né? A prestação de contas que Moshe está fazendo. Nós temos também uma segunda, digamos assim, uma segunda prestação de contas, que é todos os itens que foram solicitados pelo Eterno para que fossem feitos. Todas as pessoas que estavam envolvidas nessa fabricação, elas também prestam contas de tudo o que elas fizeram. E uma terceira prestação de contas, se é que eu posso usar essa expressão, que não chega a ser muito bem uma prestação de contas, mas um terceiro ato, digamos assim, né? Igual o teatro, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. O terceiro ato é Moshe erguendo o Miscã. Então, como a gente já leu nessa primeira aliá, a gente já de cara aqui, a gente vê exatamente aquilo que eu quero trabalhar nesse shiur hoje. E o que é? Esse shiur, ele tem uma peculiaridade que eu quero trazer para vocês. Eu vou ler novamente, não chega a ser novamente, eu vou ler 2 ou 3 versículos para começar, e depois eu quero destrinchar com vocês alguns outros, e hoje, permitindo o Eterno, a gente vai desfrutar da segunda Bessorá, né? Popularmente chamado de Marcos. A gente vai trabalhar a Alahá do Mashiach. O que é Alahá? Tá? Alahá significa forma de proceder e, mais literalmente ainda, a forma de caminhar, tá certo? Então, por exemplo, o Eterno diz assim... ele fala para a gente não adulterar, certo? Então, o que é adultério? Adultério é o seguinte: o Joãozinho
ou a Mariazinha, eles são casados, tá ok? Vamos colocar o Joãozinho e a Mariazinha são casados e ambos têm relacionamentos extraconjugais. Então, o que o Eterno diz? Para não adulterar. Então, a alahá do Eterno, vamos colocar assim, a forma de proceder do Eterno é qual? Olha, vocês, Joãozinho e Maria, não devem ter relacionamentos extraconjugais. Então, como que se procede? Então, essa é a forma da alahá. Agora, vem Yeshua e dá uma outra alahá. Não é que ele está invalidando a alahá do Eterno, muito pelo contrário. Ele está tornando, eu diria, mais pesada a alahá do Eterno. O que o Mashiach fala? Se você olhar com intenção impura, você já pecou. Então, isso é uma alahá, ok? Então, por exemplo, a gente vai falar de adultério mais à frente. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que alahá significa forma de caminhar, forma de proceder, ok? Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, honra pai e mãe, ok? É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz como que a gente honra pai e mãe. Apesar de já ter dado a resposta, eu te perguntaria, Elberson, a Bíblia está dizendo para honrar pai e mãe. Como que se honra pai e mãe, se a Bíblia não diz como? Isso é verdade. Existem várias formas, né, na verdade, de honrar. Entendeu? Uma delas é cuidar. Entendeu? Ok. Cuidar. Então, vamos por parte. Antes que você engate a quinta aí. Quando você menciona que cuidar é uma forma de honrar pai e mãe, você está dizendo que isso é uma alahá. Consegue entender? Então, se você disser assim, olha, honrar pai e mãe significa pegar o carro e levar eles para passear. Tá ok? Vamos imaginar que você é uma chia. Olha só, para vocês entenderem perfeitamente bem o que é uma alahá. Vamos imaginar que você é uma chia e você fala assim, olha só, a forma que a gente tem de honrar pai e mãe é pegando o carro e levando os pais para passear. E não pode chamar Uber. O que isso significa? Que para eu cumprir esse mandamento, essa mitzvah, eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho carteira de motorista, eu tenho que tirar a carteira de motorista, eu vou ter que comprar um carro. Consegue entender? Então, quando você diz que você não está dizendo, eu que estou aqui só para vocês entenderem a ilustração. Quando você diz que honrar pai e mãe significa pegar o seu carro, vamos colocar assim, pegar o seu carro e levá-los para passear, eu preciso tirar carteira de motorista ou carta, né? Eu acho que São Paulo fala carta, tirar carteira ou carta de motorista e comprar um carro. Aí eu vou estar cumprindo esta mitzvah. Consegue entender? Então, isso é alahá. Alahá é a forma de proceder, ok? Então, assim, então a gente vê aqui o seguinte, eu quero ler aqui com vocês o capítulo 39, 32. Diz assim, 39 e 32. Acabou-se todo o serviço do Mishkan, da tenda da reunião, e fizeram os filhos de Israel tudo o que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram. 39, 42, 43. Diz assim, conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel, todo o serviço. E vou parar aqui. Olha só, na primeira aliá, está dizendo aqui também que tudo o que o Eterno ordenou a Moshe, eles fizeram. E eu achei muito curioso, sabe por quê? Deixa eu trazer um outro ensinamento aqui para vocês. No hebraico não existe número 1, 2, 3, 4, 5, 6. As letras, elas têm um valor numérico. Então, cada letra tem um valor numérico. Então, por exemplo, eu falei Adar Beit, né? No português a gente vai falar Adar 2, mas no hebraico é Adar Beit. Por que Beit? Porque o Beit é a segunda letra do alfabeto e tem o valor numérico de 2. Consegue entender? Então, assim, quando a gente... então,
tem uma coisa também interessante que não é, eu não domino, é até muita prepotência da minha parte. Eu sei nada de gemátria, tá? Então, assim, o que é gemátria? Gemátria é uma forma de interpretação bíblica através de cálculos numéricos. Então, frases, palavras que têm o mesmo valor numérico, ela tem uma correspondência, ok? Então, por exemplo, quando a gente vê o número 8, tá? O número 8 na Bíblia, ele tem um significado. Então, sempre que a gente vê o número 8, a gente está sendo apontado para esse significado, que é aquilo que está acima do natural. Tá ok? Então, eu achei muito curioso porque essa paraxá, ela tem 92 versículos. Capítulos é ótimo, né? Ela tem 92 versículos ou passuquim. Versículo é passuk, plural passuquim. E aí, o que acontece? Do capítulo 38 até 39, 42, são 51 versículos. E dentro desses 51 versículos, existe 10 versículos falando o quê? E fizeram, deixa eu pegar aqui, para eu ler bonitinho, fizeram tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. 10 versículos, 10 passuquim, fala, e fizeram tudo que o Eterno ordenou a Moshe. Então, vamos lá. Eles foram fazer o candelabro. Aí, eles terminam de relatar o candelabro, eles falam, e fizeram tudo que o Eterno ordenou a Moshe. Por exemplo, eles fizeram a cortina, aí está escrito o quê? E fizeram tudo que o Eterno, conforme o Eterno ordenou a Moshe. Eles fizeram o tapete e fizeram tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. Eu falei, gente, ele não é possível. Então, assim, dentro de 51 versículos, tudo bem que vai ficar sobrando um, mas é só para ficar fácil para mim. Não é dessa forma que eu estou falando didaticamente. Eu estou falando apenas didaticamente para vocês entenderem. A cada 5 versículos, ou basicamente no quinto, a cada 4 versículos, no quinto está escrito, e fizeram tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. Eu falei, gente, olha só, ele sabe assim, antigamente, os novos não vão entender o que eu vou dizer, né? Porém, os mais, como eu diria, os mais maduros como nós, né, Elvis? São mais maduros como nós, vão entender. Sabe aquela coisa assim do disco arranhado? Sabe assim, disco arranhado? Então é isso. Parece que tem um disco arranhado, porque toda hora, ou didaticamente falando, a cada 4 versículos está escrito, e fizeram tudo conforme. E sabe o que significa conforme? Conforme fala segundo a mesma forma. Então, por exemplo, se a forma era de número 39, eles não fizeram 38.9 nem 39.1, eles fizeram 39. Se era 37,23, eles não fizeram 0,22 ou 0,24, eles fizeram 0,23. Isso é de uma precisão cirúrgica. Sabe? Isso é de uma precisão cirúrgica. E o que isso significa? Que 10 vezes, já vou deixar você falar, 10 vezes durante 51 versículos, eles falaram e fizeram tudo conforme o Senhor ordenou a Moshe. E aí a minha mente, sabe para onde foi? Minha mente foi para o seguinte: o capítulo, a gente precisa entender que na semana passada, né, na paraxá passada, a gente falou do quê? Do bezerro de ouro, o pecado que eles cometeram. Então, agora, eles estavam ali pianinhos para fazer tudo conforme o Eterno ordenou. E aí a minha mente foi para Terrilim 51, né? Salmo 51, que é um salmo de confissão de Davi dos seus pecados. Então,
como esse períodozinho aqui, né, de 10 vezes, eles falando que fizeram tudo que o Eterno ordenou a Moshe, eu pensei exatamente nisso, sabe? Minha mente foi para o Salmo 51, que eles estavam ali, a minha analogia, tá? Como uma maneira de se arrepender, porque isso é fazer techuvá, é voltar para o caminho certo. E outra coisa interessante que a gente não vai abordar, tá? Não é minha praia isso. Mas o número 10 tem um outro significado muito interessante. O número 10 também equivale às 10 sefirot, que é a árvore da vida. Então, cada item que eles fizeram conforme o Eterno ordenou, eu vou dizer para vocês o seguinte, que pensando nas 10 sefirot, eles tiveram com essas 10 ações, digamos assim, com essas 10 ações, eles tiveram o quê? Uma elevação espiritual, ok? Então, pode falar, Elberson. Na paraxá passada, você também citou que eu não me lembro se foi Elan, algo que você falou, não lembro agora, que eles estavam trazendo para as tendas, aí eles falavam com Moisés, no caso com Moshe, para parar, ou seja, para tudo ser conforme o Eterno ordenou. Ordenou, exatamente, foi Alain mesmo, porque eles precisavam tecer, né? Eram os tecidos, né? Então eles teciam em casa e levavam para a confecção do tabernáculo, tá? Então, olha só, gravem isso, tá ok? Então, assim, nessa paraxá tem 92 versículos, e durante 51 versículos tem a expressão e fizeram tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. E aí, dentro de 51 versículos, só recapitulando aqui, o capítulo 51 de Terrilim fala da confissão de pecado, Davi fazendo techuvá, eu estou fazendo uma comparação aqui, eles fazendo techuvá também, e essas 10 vezes, estou falando, por exemplo, da árvore da vida, né? As 10 sefirot, da sua elevação espiritual. Agora, quando chega no capítulo 39, versículo 43, diz assim: e viu Moshe toda a obra, e eis que a fizeram conforme ordenou o Eterno, assim a fizeram, e os abençoou Moshe. Agora, olha só, Moshe é incrível, né? A minha mente vai para isso, né? Trabalhar com liderança é fantástico. Porque aqui, o que acontece? Eu não vou falar que eles disseram, né? A Torá diz que eles fizeram tudo conforme o Eterno ordenara a Moshe. Só que tem um detalhe aqui. Agora, eles trazem as coisas, tá? Eles trazem os utensílios para mostrar a Moshe. Moshe fiscaliza, sabe assim, e metron, órgão de inspeção, sabe assim? Moshe fiscaliza tudo o que eles fizeram, e então Moshe diz: realmente vocês fizeram tudo conforme o Eterno ordenou. Aí o que Moshe faz? Olha só que interessante. Moshe os abençoa. Moshe não abençoou os utensílios. Moshe não abençoou o que eles fizeram. Moshe abençoou eles. E aí, olha só que curioso. Lá em Devarim 28, 1, Devarim é Deuteronômio 28, 1, diz o seguinte: se atentamente, ele dá um selo de qualidade exatamente, né? Isso nem sei que número. Devarim 28, 1 diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Elohim e tiverdes o cuidado conforme, e tiverdes o cuidado de fazer tudo conforme o Senhor ordenou, então virá sobre ti e te seguirão ou acompanharão e te alcançarão todas essas brahot, que são bênçãos. Então, o que eu quero dizer? Ou melhor, o que a Torá está dizendo? Que quando a gente faz tudo
conforme o Eterno ordena, ele não vai abençoar, aspas, tá? A obra das nossas mãos. Ele vai abençoar a nós. E o fato dele nos abençoar significa que tudo aquilo que a gente faz vai ter a bênção dele. Por quê? Porque a bênção dele vai estar em nós. Eu já compartilhei uma vez, eu acho que com o Elberson mesmo, eu falo isso para algumas pessoas, que eu aprendi o seguinte, que se eu tiver o Eterno, eu tenho tudo, porque ele tem tudo, né? Ele é tudo. Então, se eu tenho a bênção, se eu tenho Abraham, eu tenho, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. E aí eu vou para um passuque que não tem nada a ver com a nossa paraxá, mas ele me veio à mente agora, que é quando Abraham, ele se separa do seu sobrinho Lot. Diz a palavra que ele sobe numa campina, aí Abraham fala assim para Lot, olha meu sobrinho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe para onde você quer ir. Aí o que diz a Torá? Lot olha, pensou também nisso, Baruch Hashem? Estamos na mesma rua. Rua é espírito. Lot olha assim para aquele lugar, as campinas verdes, lindas, o pasto verdinho, né? Eu já estou, acréscimo meu e não da Torá. As árvores todas já frondosas, frutíferas, os riachos com água límpida passando. Aí ele olha para o outro lado, o mato ainda, a grama, né? Por causa do pasto, ainda toda ressecada, as árvores todas mirradas, a água assim, sabe assim, tinha que fazer muita tefilá para poder o riacho florescer. Aí Lot faz o quê? Meu querido, eu vou para Dubai, eu vou lá para Jeg nada. Eu falei Jeg para não falar nenhum nome e sofrer sanção depois. Eu vou para Jeg nada, eu vou para Dubai, né? Vou lá para os Emirados Árabes. Aí Lot vai para Dubai, né? Eu sempre falo, gente, eu tenho que ir lá, me proporcione esse prazer, aquela piscina de borda infinita. Né? Eu vou para o condomínio que eu moro com uma piscina chechelenta nada, eu quero ir para Dubai. Aí Lot vai para Dubai. Mas, gente, vamos aqui, vamos lá. Vamos e convenhamos. Vamos esquecer, tá? Que nós somos pessoas elevadíssimas espiritualmente. Você tá assim, olha, você tem um bilhete da Mega Sena acumulada na sua mão, e o outro que você sabe que vai dar zero. É claro que todo mundo vai querer o bilhete da Mega Sena acumulado, porque sabe que vai ganhar. E Lot faz isso, ele pega o bilhete da Mega Sena acumulado e vai lá para as árvores frondosas, com vários, como se fala? Com as frutas, né? Na manga, gente, eu amo manga. Se vocês quiserem me presentear, me deem manga. Sabe aquela manga, nossa, um mel de manga. Qual foi? Quando eu morava no Rio, tinha um rapaz lá que vendia abacaxi, eu gosto muito de abacaxi também. Eu tenho uma amiga que mora em Volta Redonda, nem sei quantas horas dá, deve dar umas 3, 4 horas de viagem. Uma vez eu brincando com ele, né, eu falei, olha, minha amiga lá em Volta Redonda estava sentindo o cheiro do abacaxi. O abacaxi era tão doce, chegava a ser enjoativo de tão doce, sabe? Assim? Então, assim, Lot estava nessa plantação de abacaxi. Aí ele falou assim, meu tio, eu vou para lá. Aí, Abraão, de boa, meu sobrinho, pode ir para lá que eu vou lá para o mato ressecado. O que acontece? Lot vai para Sidom, né, e Amorá, Gomorra, né? Gomorra, Sidom e Gomorra, e aí tem que o tio dele ir lá socorrer ele. O que eu quero dizer? Não importa se você está em Dubai ou se você... Ou melhor, falar diferente. Não importa se você está em Jeg. Se você estiver em Jeg, se você tem a bênção do Eterno, meu querido, o Jeg vai se tornar Dubai, sabe? É isso que é interessante. Então, aí o que Moshe faz? Quando Moshe verifica que eles fizeram tudo, quando temos compromisso com o Eterno, as bênçãos do Senhor não só nos acompanham, mas como elas nos acompanham assim, mas elas também nos alcançam, né? E aquilo, onde você estiver, porque você é a bênção, entende? É como se ela fizesse parte, né, de nós, né?
Como não? Ela faz. Entende o que quer dizer? Porque você se torna a bênção. Quando o Sim. Eterno fala para Abraham, Bereshit 12, 3, ele diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem. Então, ele é a bênção. Abraham é a bênção. Nós somos a bênção. Por quê? Porque nós somos descendentes de Abraham, desde que façamos tudo conforme o Eterno ordenou, ok? Então, assim, qual é o segredo para nós ser? Não é para a gente ter a bênção, pessoal. A gente não. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar para vocês. A gente não precisa ter a bênção. A gente precisa ser a bênção, entende? Então, o que Moshe faz? Moshe os abençoa. Por quê? Porque eles fizeram tudo conforme o Eterno ordenou. E aí, quando a gente vai para o 40, versículo 1, diz assim: e falou o Eterno a Moshe, dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, farás levantar o Mishkan da tenda da reunião. Então, o que o Eterno agora faz? Primeiro, vamos lá, ato 1, o Eterno manda construir, fabricar os itens do Mishkan. Dentro do ato 1, eles vêm para Moshe e mostra tudo o que eles fizeram. Ato 2, agora o Eterno fala para Moshe o seguinte: agora, Moshe, você vai. Agora eu estou te orientando como levantar o Mishkan, ok? E aí, dentro do ato 2, a gente tem também 40, versículo 16, diz assim: e fez Moshe tudo o que o Eterno. Desculpa. E fez Moshe conforme tudo o que o Eterno. Tá difícil, hein? Misericórdia! Vamos lá. E fez Moshe conforme tudo o que lhe ordenou o Eterno, e assim fez. Então, como que eu consigo ter Talmidim, né? O Talmid é discipulô, Talmidim, discípulos. Como eu consigo ter discípulo? Como eu consigo ter discípulos? Como eu consigo ter liderados que vão fazer tudo conforme o Eterno faz? Porque desde que eu também faça conforme tudo que o Eterno faz. Por quê? Porque eu sou a referência. Eu falei anteriormente e não dei sequência. Quando o Moshe verifica tudo que eles fizeram, né? Ainda está dentro dessa prestação de conta, mas é diferente, porque agora Moshe vai olhar se de fato eles fizeram como ele orientou. Entende? Não é simplesmente fazer, tá, Moshe, eu fiz aqui. Não, não é só fazer, mas você fez como era para ter sido feito. Então, assim, o segredo, outro segredo aqui de ter abrahado o Eterno é você ser literalmente submisso àquilo que o seu líder fala. Uma coisa muito legal no judaísmo que eu aprendi e eu fiquei apaixonada com isso é o seguinte, que nós devemos fazer um Rav, né? Nós devemos fazer um rabino para nós devemos fazer um professor para nós precisamos ter alguém que nos instrua, e essa pessoa precisa ser uma pessoa que a gente confie a ponto de, se a pessoa disser para fazer tal coisa, mesmo que não seja aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu confio que aquela pessoa é a pessoa que o Eterno direcionou para a minha vida. E isso não está relacionado, por exemplo, à questão litúrgica, tá? A estar ou não numa sinagoga. Tem a ver com alguém que vai sentar com você e vai te ensinar a Torá e vai te ensinar como proceder. Eu falei uma coisa aqui, e pela expressão do Elberson, e eu até esqueci de falar e vou voltar nisso. Eu falei, vamos imaginar que você é uma chia, tá? E aí o Elberson arregalou aquele olhão, assim. Deixa eu explicar para vocês. Como eu vou dizer? Todo líder, tá? Ele tem em si uma maneira de interpretar a Torá, ok? E a interpretação dele não pode, óbvio,
contradizer a Torá. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do judaísmo, a gente tem o judaísmo conservador, a gente tem o judaísmo modernista, a gente tem o judaísmo liberal, a gente tem o movimento Natsiratim, que é o nosso, nós temos o movimento judaísmo messiânico, nós temos vários movimentos. E cada um desses movimentos, ele tem a sua alahá, que é a sua forma de proceder. Agora, a forma de proceder de todos esses judaísmos, porque não existe um judaísmo, existe judaísmos, não pode contradizer a Torá. A Torá está dizendo assim, não roube. Eu não posso ensinar ao Elberson a roubar, porque aí, neste caso, esta alahá contradiz a Torá. Agora, se eu digo para o Elberson, por exemplo, olha, Elberson, uma das formas de você honrar seus pais é você indo levá-los para passear. Isso não tem nada, são visões diferentes, exatamente, Elberson. Isso não tem nada isso não contradiz a Torá, porque é uma forma, sim, de honrar, ok? Então, você precisa, né, diz o Pirkei Avot, né, que a ética dos pais faça um rabino para você, faça um professor para você. Então, isso é só voltando, né? O que o Mashiach faz é trazer a alahá dele, e é essa alahá que a gente se esmera em cumprir, tá ok? A alahá desse movimento, né? Digamos assim, com todas as aspas, ou não, esse movimento iniciado pelos seus discípulos, ok? Natsiratim vem de Nazareno. Então, voltando. Então, diz a Torá aqui que o Eterno, então, diz para Moshe como fazer. Quando a gente vai para o capítulo 40, versículo 16, a gente tem um versículo aqui muito interessante que diz assim, capítulo 40, passuque 16. E fez Moshe, eu li, né? Mas vou ler de novo. E fez Moshe conforme tudo o que lhe ordenou o Eterno, assim fez. Quando chega nessa questão do versículo, né? 40, versículo 1, né? Até agora que eu estou lendo, são 23 versículos, tá? E aí, 23 me remete a quem? Ao Salmo 23, que fala do quê? Da intimidade daquela ovelha com o seu pastor. Falando da intimidade de Davi, né? Como a ovelha, né? O Davi como ovelha, e do Eterno como o seu pastor, né? E leva pastos verdejantes e daí vai. E aí, a gente tem aqui nesse bloco de 23 versículos, durante 8 versículos, tá? 8 versículos, a gente tem dizendo que fez Moshe conforme tudo o que o Eterno ordenou. E eu já dei um spoilerzinho aqui no início do Shiur, que o número 8 fala do quê? Fala daquilo que é sobrenatural. O número 8 fala daquilo que é sobremodo elevado. O número 8 fala da espiritualidade. E aí a gente vê Moshe por 2 vezes, Moshe subindo para o monte, indo para a tenda, para quê? Para estar com o Eterno durante 40 dias e 40 noites. E diz o seguinte a palavra, que durante esses 40 dias, as 2 vezes, tá? Durante 40 dias e durante 40 noites, Moshe não comeu e não bebeu. Ou seja, durante 40 dias e 40 noites, essas 2 vezes, Moshe, ele se transformou no sentido mais pleno da palavra e, alegoricamente falando, ele se transformou num malar, ele se transformou num anjo. Ou seja, a fisicalidade, a carne, a matéria, aspas, não fazia parte dele. Ele se tornou um ser tão espiritual, mas tão espiritual, que ele não sentia fome e não sentia sede. Por quê? Porque Moshe, ele foi levado
para uma outra dimensão. Eu não estou dizendo literalmente que Moshe foi levado para o céu, entende? Igual a gente não mais, né? Mas enfim, igual algumas pessoas acham que vão morar no céu, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Moshe, ele entrou no eterno, porque o eterno é o Macom, o eterno é o lugar. O Moshe entrou no eterno de uma maneira tão sublime que ele não sentiu fome e não sentiu sede. Por quê? Porque como o eterno não tem uma matéria, Moshe, ao estar como o eterno, é como ele também, a matéria dele é como se ela tivesse se desfeito. Eu não consigo explicar para vocês, me perdoem, eu não consigo explicar, porque assim, como eu explico, gente? É tão sobre-humano, sabe assim? É tão sobre-humano. Então, assim, ele... Ô, Valdilene, para quem está ouvindo aí a gravação e já ouviu, já assistiu Dragon Ball, é como se tá. ele tivesse feito a fusão. Obrigada. Ele fez a fusão. Baruch Hashem. Fusão. É isso aí, tá? É isso aí. E é isso daí, quando o Mashiach fala que ele e o Eterno eram um, Moshe e o Eterno eram um. A gente estudou alguns shiurins atrás falando sobre o mundo de Atzilut, né? E o mundo de Adão Kadmon, exatamente isso. Ele estava nesse mundo, sabe? Que essa fusão. Obrigada, Elvis. Ainda bem que você sempre me socorre. Ele fez essa fusão. E aí, olha só, gente, por que Moshe era a sumidade que ele era? Vamos falar uma coisa aqui vamos aqui. Quem é de forma unânime. O que é unânime? 100% das pessoas, ok? 100%. De forma unânime, nós, judaísmos, tá? Nós, judaísmos, de forma unânime, quem é a pessoa mais importante? Moshe! Exatamente. De forma unânime, nós judaísmos, não importa, enfim, tá? Nos judaísmos, Moshe é a pessoa mais importante. Fisicamente falando, é claro. E agora, se a gente vai falar, claro, envolver o judaísmo Nazratim, no caso, né? Ou judaísmo messiânico, pensando no judaísmo. Quando eu digo judaísmo messiânico, pessoal, é importante a gente entender que todo judaísmo é messiânico, tá? Todos os judaísmos que existem, todos estão aguardando a vinda do Mashiach. A diferença é que nós acreditamos que ele já veio em carne e eles já estão esperando a vinda. Então, essas 8 vezes que a Torá menciona, então, no cristianismo, ele não tem esse papel? Como assim? Assim, pelo tempo que eu fiquei no cristianismo, eu não via, ou pode ser as igrejas que eu passei, eu não via Moisés, no caso, Moshe, da forma que eu vejo ele no judaísmo. Certíssimo. Entendeu? Eu não tinha, por exemplo, no judaísmo, assim, tô toda com aspas e sem aspas, ele foi o cara. Ele foi um grande homem. A gente, assim, não sei se eu tiver errado, você me corrija. Mas, assim, a gente pode colocar, não para, mas talvez a mesma importância que Yeshua para ele. Sim. Entendeu? No judaísmo eu vejo isso. No cristianismo, Moisés é, assim, com todo respeito, é mais um cara. Mais um grande cara, mais um grande homem, né? Grande homem, claro. Um grande homem. Como Daniel foi um grande homem, como Davi foi um grande homem, é só mais um grande homem, tá? Sei lá, um exemplo aqui, como Mandela foi um grande homem, entende? Como Mandela foi um grande homem, enfim, como Dalai Lama foi um grande homem, enfim, como Buda, é só mais um grande homem, tá? Então, assim, por quê? Então, porque... isso eu vi muita diferença. Todo mundo fala Moshe, mas peraí, é o mesmo que é o mesmo que eu já li?
Não é o Exato, mesmo. exato. Por quê? Porque, por exemplo, como eu posso dizer, e a gente vai, se permitindo eterno, a gente vai abordar isso. Bom, por que que Moshe, ele é o cara? Porque, primeiro, o que que o Eterno fala a respeito de Moshe? Só vou falar uma coisa só uma. Não existe ninguém, com exceção de Yeshua, e aí, claro, Yeshua não conta, ok? Não existe ninguém que o Eterno tenha dito assim, olha só, com ele eu falo cara a cara, ou eu falo face a face. Quem é a outra pessoa que ficou 40 dias e 40 noites no monte com o Eterno? Não teve ninguém. A quem o Eterno revelou a Torá para levar para o povo? Ou seja, Moshe, ele é Yehoshua, né? Ele é o Machia daquela geração. Porque Machia, ele tem a função de salvar. E Moshe salvou aquele povo. E aí a gente vai já ampliar. Salvação no judaísmo não tem a ver com ir morar no céu, tem a ver com libertação. Por exemplo, tá? Ah, eu não tenho, eu estou no meio da, tô na rua, perdi minha carteira, não tenho dinheiro, aí eu oro e peço, alguém vem me dar dinheiro, ou eu peço dinheiro para alguém no meio da rua, aquela pessoa me deu dinheiro da passagem, aquela pessoa me salvou. Entende? Eu estou no meio da rua e uma pessoa me tentou fazer mal para mim e alguém vem me defender. Aquela pessoa foi o meu aquela pessoa foi meu Yeshua. Consegue entender? Então, salvação no judaísmo não tem a ver com vida eterna. Vou falar diferente. Salvação no judaísmo não tem a ver com vida eterna. Tem a ver com ser livre de alguma coisa. Tá? Tem a ver com ser livre de alguma coisa. Então, Moshe, ele foi 8 vezes, né, dizendo que ele fez tudo conforme o Eterno tinha ordenado. E aí, de novo, o 8 fala daquilo que é sobrenatural. Então, nessa paraxá, são 92 versículos, como eu falei, e desses 92 versículos, 19 é mencionado que eles fizeram, eu estou incluindo Moshe, claro, né? Moshe e o povo, 19 versículos, né? Olha só, não tinha parado para pensar nisso, cara. Olha só, 19. 9 mais 1, 19, né? 19. 9 mais 1, 10. Ok. Não, minha mente foi para 20, não é o caso. Ok. Então, olha só. E 10, né? 10 também fala do quê? Fala dos 10 ditos, né? Dos 10 pronunciamentos popularmente e equivocadamente chamados de 10 mandamentos, ok? Então, assim, no capítulo 40 a 35, diz assim. Eu acho que eu vou até pedir para você ler para mim. Você pode ler para mim É o o 40, 35. 40, 34 e 35. Deixa eu Tá, fazer uma pergunta antes e depois você lê, tá? tá O bom. que acontece quando fazemos tudo que o Eterno ordena? Lê para mim. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, quando a gente faz tudo o que o Eterno ordena, deixa eu dizer para vocês, essa nuvem aqui não é essa nuvem que a gente vê no firmamento, não, tá bom? Não é essa nuvenzinha que vai para lá e para cá, não. E nem aquela nuvem que Jacob, né, Tiago fala que a nossa vida é como uma nuvem, né? Não. Essa nuvem aqui, a gente pode, sem medo nenhum, trocar a palavra, tá? A gente pode trocar a palavra nuvem para Sheriná. E Sheriná está falando da presença manifesta do Criador. Então, quando a gente faz tudo
conforme o Eterno ordena. O que a gente presencia? A gente presencia a manifestação palpável. Gente, olha só que Baruch Hashem. Numa das macotes, que é pragas, a Bíblia diz, a das trevas, as trevas eram tão densas que se podia tocar nela. E a nuvem aqui, que é a Shekhinah do Eterno, ela era tão palpável, a Bíblia não está dizendo, digo eu e não a palavra, tá? Que a glória do Eterno, ela encheu tanto ali, que Moshe nem conseguiu entrar. Por quê? Porque eles fizeram tudo conforme o Eterno ordenou a Moshe. Então, meus queridos, vou perguntar e você responde, Elberson. O que acontece quando a gente faz tudo o que o Eterno ordenou? Liga o microfone. Eu vou responder com essa aqui, ó. Não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem permanecia sobre ela. Então a resposta é: a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quem é o tabernáculo, Elberson? Somos nós. Não somos nós. Não? Não. Fala direito, olha só, me pergunta. Sou eu. Baruch Hashem! Não somos nós, é você. Sou verdade. Eu. Ok? Ok. Então, quando eu, Radassa, faço tudo conforme o Eterno ordenou, a glória do Eterno enche o meu tabernáculo. E quando o Elberson faz tudo conforme o Eterno ordenou, a Shekhinah, a glória do Eterno, enche ele, inunda ele. Quando você faz tudo o que o Eterno ordenou, a glória do Eterno, ela inunda você. E é por isso que a gente não precisa correr atrás da bênção, porque nós seremos a bênção. Por quê? Porque nós teremos a bênção. E eu não estou falando do carro, da casa, eu estou falando que nós teremos a bênção porque nós teremos o Eterno. Consegue entender? E aí, essa fusão vai acontecer. Fusão, né? Essa fusão vai acontecer. Por quê? Porque eu e o Eterno seremos um. É isso que o Mashiach estava dizendo. Por que o Mashiach, o Eterno, era um? Porque ele fazia tudo conforme o Eterno ordenou. E aí, Paulo, o que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou do Mashiach. Por quê? Porque Paulo fazia tudo conforme o Eterno ordenou. Então, com aspas aqui, tá? Aspas. Se eu, Radassa, se o Elberson fizer tudo conforme o Eterno ordenou, então sim, nós seremos Mashiach. Consegue? Nós seremos a salvação para alguém. Então, eu ia entrar numa outra coisa aqui, mas eu acho que não cabe. Esse era... o Chiu é igual na psicanálise, a gente faz isso. Se a gente continuar falando, a gente estraga o restante da sessão. Então, ó, esse era... Eu nem vou cortar esse Chiu, esse aqui vai ficar inteirinho mesmo. Vai ficar inteiro. Opa, foi excelente isso. Baruch Hashem. Então, meus queridos, é esse que eu queria trazer para vocês. Elberson, quer trazer as suas contribuições, falar o que você estudou durante a semana? Então, essa questão de Moisés, que para mim que eu já tinha percebido, e hoje você citou muito, na verdade a gente sempre fala dele, mas a forma que você me falou me lembrou isso, que eu estou para falar isso já tem muito tempo, entendeu? Então, eram as considerações que eu queria falar mais sobre ele, porque assim, igual eu já falei agora há pouco sobre isso, eu achava que já era outro, porque não tinha essa visão a respeito dele, entendeu? Que ele foi, eu sabia sim que ele foi esse grande homem, mas não essa importância tão grande assim que eu vejo que ele teve na época dele, não, até hoje, nos dias de hoje. Hoje. A gente tem isso daqui por causa de quem? Por causa dele, verdade.
Ou a Bíblia, a gente tem a Bíblia. Vamos pensar, a gente tem a Bíblia no celular por causa de quê? É, verdade. Yeshua falava sobre o quê? Um outro texto que eu não vou falar aqui, mas se a gente olhar, que é de hoje, né, Marcos 10, a gente vai ver Yeshua citando Moshe. Sim. Yeshua fala assim, olha só o que Yeshua fala. Olha só, faça, ó, o que Moshe falou? O que Moshe falou? O que Moshe falou? Faça como Moshe falou. Então, Yeshua, em momento, ó, Yeshua fala assim, Marco não, Matitiarro, né? 5,17, primeira Bessorá. Ele fala, Toledot e Yeshua, né? Ele diz assim, ó, passará os céus e a terra, mas essas palavras não vão passar. E de que palavras ele estava falando? As palavras de Moshe.